Do Senhor Jesus Cristo a todos meus amados, abençoados irmãos, irmãs, livres pensadores, amantes das santas e sagradas escrituras. Eu sou o pastor Rômulo Beirano de Verdade. Esse é o propósito, esse é o projeto ao qual o Senhor, o Espírito Santo de Deus, assentou na tábua do meu coração e na minha psique em estar partilhando, dividindo a leitura da Bíblia Sagrada para o ano de 2025. Hoje nós iremos dar início no livro de 2 Reis. O assunto é basicamente o mesmo, ou seja, é a continuação dos registros e dos eventos históricos do povo de Israel, dando continuidade aos fatos narrados em 1 Reis e os acontecimentos históricos do período em que Acasias está no trono de Israel, Josafá governava sobre Judá. O escritor intermedia os fatos, ora fala sobre o reino de Israel, ora fala sobre o reino de Judá. Israel teve 20 reis e todos os fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Lembra que eu falei? Judá foi governada por 20 reis, dos quais apenas 7 fizeram, 8 aliás, fizeram o que foi bom aos olhos do Senhor e que era agradável a Deus. Seja como for, é dando a continuidade nos históricos. Então vamos iniciar 2 Reis, hoje capítulos 1, 2 e 3, que é a leitura de hoje. Mas antes disso, vamos fazer a nossa oração para que Deus possa nos abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso Deus, eterno e bendito Pai que estás no céu, é no nome santo, bendito e glorioso do teu Filho amado, Jesus, o Cristo, o Salvador ungido, o Nazareno, o Emanuel, o Filho de Deus, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, aquele que era e é, aquele que adivinha o todo-poderoso Deus, que aqui estamos nós, dando sequência na leitura, por bondade, por misericórdia e graça, a qual o Senhor tem nos dado, meu Pai, ânimo, força, coragem, disposição, para estarmos aqui perseverando na leitura, na meditação, na examinação dos textos sagrados. Senhor, iniciamos agora o livro de 2 Reis. Sê conosco, abrindo nosso entendimento com essas histórias narradas, descritas para o nosso entendimento e aprendizado. Ajuda-nos, ó Pai, a extrair o melhor de cada uma dessas histórias, de cada um desses fatos narrados, para que possamos absolver e aplicar na nossa vida da melhor maneira possível. Abra o nosso intelecto, abra o nosso entendimento e nos capacite. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, abençoa os teus filhos, abençoa as tuas filhas e nos dê vitória. Amém. Livro do 2 Reis, capítulo 1, diz assim: Moabe revolta-se contra Israel e Acasias adoece. Depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. E enviou mensageiros e disse: Ide, perguntai a Baal-Zebude, Deus de Ecrom, se sararei dessa doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tisbita: Levanta-te, sobe, para te encontrares com o mensageiro do rei da Samaria, e dize-lhe: Porventura não há Deus em Israel? Para ides consultar a Baal-Zebude, Deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para ele. Eles disse: O que há? O que voltaste? E eles disseram: Um homem que nos saiu ao encontro nos disse: Ide, voltai para o rei, que vos mandou dizer assim: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel? Para que mandes consultar a Baal-Zebude, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subisse não descerá, porque sem falta morrerás. E ele disse: Qual era o traje do homem que vos veio ao encontro e vos falou essas palavras? Ele disse: Era um homem vestido de pelos com um lombo cingido e um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tisbita. Perceba mais uma vez que nós vamos ver aqui, mais uma vez, um profeta não entregando sua bênção, não entregando sua vitória, não entregando recebo. Olha aqui, ó. A cama que subirás, dela certamente não descerás, mas morrerás. Ele está liberando uma palavra de morte, de sentença de morte, nada mais, nada menos, para o rei daquele povo e daquela nação. Isso é o que eu digo para você. Que um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo de Deus, ele tem que fazer a vontade do Senhor e entregar o que Deus manda. Você que prega a palavra, você que anuncia o evangelho, fique em paz. Se Deus deu uma palavra de exortação, claro, com sabedoria, uma boa medida, à luz da palavra, exorte. Se Deus te deu uma palavra de edificação, traga essa palavra, que ela edifique. Se Deus te deu uma palavra de consolo, traga uma palavra de consolação. Mas respeite aquilo que Deus te deu. Cuidado, porque o nosso organismo, o nosso corpo, ele libera substâncias. Por exemplo, ocitocina, dopamina. Essas substâncias, elas são chamadas de substâncias do prazer.
Então, às vezes você está num momento tendo uma visitação e aquela euforia que o seu próprio corpo está liberando essa substância e você não consegue conter essa euforia. E é uma visitação boa, é uma visitação agradável, mas é pessoal. E muitos não têm esse discernimento, esse feeling, esse time. E aí acabam, liberando. Quer compartilhar com o maior número de pessoas. Eis que te digo, e digo assim, e digo mais, e vai dizendo. Só que na realidade ele está dizendo do quê? Dele mesmo. Entende? Às vezes eu não entendo isso também como uma má vontade ou como uma má interpretação. Não, às vezes o que falta é maturidade, é o discernimento espiritual para ver se de fato Deus está mandando você dizer aquelas palavras ou não, ou simplesmente é uma visitação pessoal para você, para a sua vida. Então começa a fazer esse filtro entre você e o Senhor. Por quê? É muito sério. Tem pessoas hoje que não querem saber da igreja, tem pessoas hoje que estão feridas com o sistema religioso por conta de palavras impensadas, no momento de emoção, numa euforia, que acabaram ferindo as pessoas. Porque depois que a palavra sai, ela não tem mais volta. E aquele velho ditado, quem bate esquece, quem apanha nunca esquece. Então às vezes você libera uma palavra e se esqueceu, mas aquela pessoa que recebeu, ela se apega naquela palavra de uma tal maneira e aquilo não se cumpre. Muitas das vezes, por ela não ter maturidade, ela se frustra, se decepciona e abandona até os caminhos do Senhor. Então toma muito cuidado. E aqui Elias é uma prova viva, diz que Deus mandou para ele, ia parar o mensageiro e liberar aquela palavra, e ele liberou. E você vê que o rei sabia quem era. O fogo do céu consome 100 homens. Olha como Elias, ele era tremendo. Ó. Então lhe enviou um capitão e 50, subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte. Disse o homem de Deus, e o rei disse, desce. Mas ele respondeu e disse ao capitão de 50, se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e os 50. Então o fogo do céu desceu e consumiu ao seu e aos seus 50. Então você vê, ó, o general chegou todo cheio de arrogância, todo cheio de prepotência, não soube nem chegar, não soube nem pedir, exigiu que Elias descesse, Elias clamou, desceu fogo no céu, morreu um comandante e 50 soldados. E aí vem, e tornou a enviar-lhe outro capitão, de 50, e os seus 50 ele falou, e disse, homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias, e disse, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Então o fogo desceu do céu e consumiu a ele e os seus 50. E tornou a enviar outro capitão dos terceiros, 50. Com os seus 50, então subiu o capitão dos 50 e veio. Pôs-se de joelhos, olha a diferença agora do terceiro. Pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou, e disse, homem de Deus, seja, peço-te preciosa aos teus olhos, a minha vida e a vida desses 50 teus servos. Eis que o fogo do céu desceu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo disse a Elias, desce com este, e não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe, assim diz o Senhor, porque enviaste mensageiro a te consultar a Beelzebude, Deus de Ecrom, porventura é porque não há Deus em Israel, para consultar a sua palavra? Porquanto dessa cama que subisse, não descerás e certamente morrerá. Agora Elias fala tete a tete. A mesma mensagem que ele havia transmitido ao mensageiro, ele fala para o rei. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar em seu lugar. No ano segundo de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Os mais os feitos de Acasias, que tinha feito, porventura não está escrito no livro das crônicas do rei de Israel? Capítulo 2. Elias é elevado ao céu num carro de fogo. E sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu a Gilgal. E disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse, vive o Senhor, e vive a tua alma, e vive que não te deixarei. E assim foram para Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu, e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima, da tua cabeça. E ele disse, também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse, Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram, sabe que o Senhor hoje tomará o seu senhor por cima da tua cabeça. E disse, também eu o sei, calai-vos. E Elias disse, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor,
vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. E sucedeu, pois, que, havendo eles passando, Elias disse a Eliseu: Pede-me, o que queres que eu te faça, antes que seja tomada de ti? E disse Eliseu: Peço-te que haja a porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não vires, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Eu vejo aqui, eu vejo Elias provando Eliseu. Eu vejo aqui Elias provando para ver se Eliseu iria perseverar. Vou até lugar, não, vou com você. Vou até teu lugar, vou com você. Vou com você. Persevera, persevera, persevera. Você vê que muitos tentaram desanimar, muitos tentaram desestabilizar Eliseu. Eliseu falou não. Lembrando que o nome Elias significa Deus é salvação. Deus é Deus. E Eliseu significa Deus é salvação. Imagine os dois andando junto. Deus é Deus, Deus é salvação. Deus é Deus, Deus é salvação. E Elias fala, Elias já sabia que ele ia ser tomado, que ele ia ser arrebatado ao céu. Olha que comunhão, que intimidade que esse homem tinha com o Senhor. Você vê que é claro o texto, ele já sabia. E aí eles estão juntos, passam o Rio Vermelho, o Rio Jordão a seco. E quando chega do outro lado, lá vem o carruagem de fogo, separa ele um do outro. Deus é Deus, de Deus é salvação. E um redemoinho leva Elias para o céu. Eliseu, o sucessor de Elias. O que vendo Eliseu chamou: meu pai, carros de Israel, os seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E pegando nos seus vestidos, rasgou em duas partes. E também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou da banda do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está, Senhor, o Deus de Elias? Então feriu as águas, se dividiram elas, uma e a outra banda, e Eliseu passou. Voltou também a seco. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte de Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram ao encontro, eles se prostraram diante dele em terra, e disse-lhe: Eis que com os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar o teu Senhor, porque pode ser que levasse o espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes, ou em algum dos vales. Porém ele disse: Não os enviei. Mas eles apertaram com ele, e o enfastiaram, insistiram que lhe enviasse. E enviaram 50 homens e buscaram 3 dias, porém não acharam. Então voltaram para ele, tendo ficado em Jericó. E disse-lhes: Eu não vos disse que não fosseis? E os homens da cidade disseram: Eliseu, eis que boa é a habitação dessa cidade, com o meu senhor. Vê, porém, as águas são más, a terra é estéril. Ele disse: Trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele o manancial das águas e deitou o sal. E disse: Assim diz o Senhor: Sararei essa água e não haverá mais nela morte, nem esterilidade. Ficaram, pois, sã aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Você percebe que a mesma ousadia que era sobre a vida de Eliseu, agora ela repousa sobre a vida de Elias, agora ela repousa sobre a vida de Eliseu. Então subiu dali a Betel, que significa casa de Deus, subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos, saindo da cidade, zombavam dele e diziam: sobe calvo, ou seja, Eliseu era como eu, assim, ó, carequinha. Sobe, eles zombaram dele. Sobe, calvo, sobe, careca. E virando-se para trás, os viu e amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. E foi dali para o Monte Carmelo e dali voltou para Samaria. São aqueles mistérios de Deus que a gente não consegue explicar, e se tentar explicar é tremendo. Você vê que ele zombou dele, 42 pagou com a vida. Então não eram poucas pessoas que estavam zombando dele. Capítulo 3. Eliseu salva 3 reis e os seus exércitos. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que o seu pai fizera. Contudo, aderiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar Israel, e não se apartou deles. Então Mesa, o rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso,
Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista em todo Israel. Foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: os reis dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei, e eu serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse: pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando em uma marcha 7 dias, e o exército e o gado e o seguiram, e não tinham água. Então disse o rei de Israel: ó, que Senhor clamou esses 3 dias para entregar nas suas mãos os moabitas? Disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá, o rei de Israel e Josafá, e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: o que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas da tua mãe, ou seja, Azera e Baal. Porém o rei de Israel disse: não, porque o Senhor clamou esses 3 reis para entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia nem para ti e nem o veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Olha que coisa tremenda. Um músico. Trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento, não vereis chuvas, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Ainda isso é pouco aos olhos do Senhor. E também entregará os moabitas em vossas mãos. E ferireis todas as cidades fortes, e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores que cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. E sucedeu que, pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, que vinha às águas pelo caminho de Edom, a terra encheu de água. E ouvindo, pois, todos os moabitas que os tinham subido para pelejar contra eles, convocaram todos que cingiam o cinto, daí para cima e puseram as solteiras. E levantando-se de madrugada, e saindo o sol sobre as águas, vieram os moabitas de fronte dele, e as águas eram vermelhas como sangue. E disseram: isto é sangue. Certamente que os reis se destruíram a espada, e se mataram um ao outro. Agora, pois, apressa a moabitas. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles, e ainda os feriram mais nas suas terras, ferindo também os moabitas. E arrastaram as cidades, cada um lançou a sua pedra, e todos os bons campos, e os entulharam, e tamparam todas as fontes de água, e cortaram todas as boas árvores, até que Quim-Ari, 7, deixaram ficar pedras. Os fundeiros a cercaram e a feriram. Mas vendo o rei dos Moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam da espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou o seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel. Por isso retiraram-se dele e voltaram para a sua terra. Então perceba que Eliseu agora, ele vai respeitar o rei Josafá, porque esse temia Deus. Você vê que a segunda vez que ele é chamado para ir para uma peleja, antes de ir para a peleja, tem algum homem de Deus para a gente possa consultar a Deus? E aí fala, tem Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos e os pés de Elias. Chama ele. E aí ele deu um direcionamento por conta de Josafá, não por conta do rei de Israel, que estava fazendo tudo aquilo que era abominável aos olhos do Senhor. Seja como for, o segundo livro dos reis, agora, ele vai dar agora continuidade agora sobre o ministério profético de Eliseu, cujo nome significa Deus é salvação. E aí toca o tangedor, toca a música, vem a revelação, ele dá a direção, eles fazem covas, os animais estavam quase morrendo, 3 dias sem tomar água, e brota a água de uma maneira surreal, todos eles bebem água, os animais são restabelecidos, os inimigos vêm como se fossem poças de sangue. Eu gosto de imaginar que é como se fosse aquele reflexo do sol que batia e dava a impressão, seja como for, é um pensamento meu, mas eles viram que era sangue. O que eles pensaram? Eles se guerrearam entre si. Vamos lá, quando eles apressaram, estavam firmão e fortão, Deus deu vitória e eles foram vitoriosos em nome de Jesus. Seja como for, leitura preciosíssima, com ensinamentos profundos para a nossa vida e para o nosso cotidiano. Que Deus, através da sua palavra, pelo seu Espírito Santo, possa e deva falar infinitamente melhor na tábua do teu coração. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e essa foi a leitura de hoje. Então perceba, Deus é contigo.
Tá bom, meu irmão? Deus é contigo, tá bom, meu irmão? Não desanima não. Segue firme. Paz do Senhor.